Versos e reverso, poemas a bailar, a confusão das coisas simples, voz lírica, timbre e tom, a vibração do sentimento, a economia verbal, a poesia de Bruna Beber e o feitiço da periferia são os assuntos de hoje em Cidade de Leitores. Aconteceu no Parque de Madureira a grande noite de apresentação da semifinal da Batalha do Passinho, um evento de paz, alegria e confraternização entre as 48 mil pessoas que passaram por lá. A finalíssima do evento, com 16 concorrentes, aconteceu em um dos programas de maior audiência da TV brasileira. A trajetória de alguns desses jovens é apresentada no filme A Batalha do Passinho, de Emílio Domingos. Ele conta pra gente no programa de hoje de que maneira a dança faz parte dos rituais de afirmação dos adolescentes das comunidades cariocas. Era um pé só, a gente se lançava assim, ou então assim, e foi indo, né? Depois começou a jogar o pé, começou a mudar, começou a querer inventar, entendeu? Aí começou a mudar, aí a gente começou a ir, aí foi mudando. Ela começou aos 21 anos, publicando em blogs e revistas eletrônicas. Nascida em Duque de Caxias e morando em São João de Meriti, Bruna Beber era um mistério para os poetas de sua geração, concentrados no Rio de Janeiro. Hoje, aos 28 anos, com 4 livros publicados, ela é poeta prestigiada, traduzida para outros idiomas, com passagem reluzente pela Última Flip. Radicada em São Paulo desde 2007, acaba de lançar um olhar cheio de candura para sua infância e adolescência vividas na Baixada, no livro Rua da Padaria. Bruna Beber é a nossa convidada de hoje. Bruna Beber, você está radicada em São Paulo desde 2007, é isso? É. Mas nesse seu mais novo livro é possível sentir o feitiço da periferia, o feitiço da Baixada Carioca. Que sentimentos a levaram a se voltar para o lugar onde você nasceu e cresceu para escrever Rua da Padaria? Eu acho que foi mesmo o afastamento da família e desde que eu saí de casa e fui morar em São Paulo, acho que as coisas foram voltando aos poucos, as memórias de infância. O que dói primeiro é um poema do livro que remete à sua infância, eu acredito, uma síntese de uma infância com frases da mãe, do pai, da tia, da avó, não é isso? É autobiográfico? Esse poema é. Todas essas frases eu ouvi desde que eu era bem pequena, em vários momentos da minha vida, e algumas eu ouço até hoje. Então eu juntei todas essas frases e todos esses sentimentos nesse poema. Tudo aqui é autobiográfico? Não. Ou alguma coisa não? E romance em 12 linhas é alguma coisa que você viveu, que você ouviu dos amigos, percebeu nas pessoas à sua volta? Eu acho que é uma mistura de várias coisas, né? O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu ouço, o que eu invento e eu quero contar. Então não tem muito uma receita nos meus poemas, tá tudo sempre muito misturado. E o romance em 12 linhas talvez seja o mais misturado de todos. De tanto ouvir relatos de amigos e conhecidos e algumas coisas que eu vivi também, eu cheguei a esse poema. Você também não sabe de cor. Romance em 12 linhas. Quanto falta pra gente se ver hoje? Quanto falta pra gente se ver logo? Quanto falta pra gente se ver todo dia? Quanto falta pra gente se ver pra sempre? Quanto falta pra gente se ver dia sim, dia não?
Quanto falta para a gente se ver às vezes? Quanto falta para a gente se ver cada vez menos? Quanto falta para a gente não querer se ver? Quanto falta para a gente não querer se ver nunca mais? Quanto falta para a gente se ver e fingir que não se viu? Quanto falta para a gente se ver e não se reconhecer? Quanto falta para a gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu? E esse projeto gráfico do Rua da Padaria, hein? Você dá palpite quando é feito? Porque é um papel, não é? É um papel daqueles bem típicos de embrulhar frango assado. É. com durex meio rosa, né? Bem da Baixada. Você que bolou, você discute com a programadora, né? Visual, uma mulher que fez, quem é? A Patrícia Chimieleves, que é uma amiga minha de São Paulo, artista plástica. E eu sempre dou palpite porque eu adoro o projeto gráfico, eu acho uma parte muito importante do livro. E esse livro, desde que eu pensava nele, ele já se chamava Rua da Padaria, eu pensava que eu queria esse papel rosa. Então essa minha amiga procurou muito na internet, em vários lugares, para achar esse papel, porque tem de vários tipos. Tem aquele mais pardo. Eu falei, não, eu quero o rosa, que era, na minha memória, o papel que, quando eu ia no armarinho com a minha avó, comprar bola de gude, sempre vinha enrolado nesse papel. E aí ela falou, nossa, mas como eu vou achar esse papel? Onde eu procuro? No fim, ela achou e fez. Muito boa ideia. O durex aqui é tão perfeito, isso chama atenção logo, é muito boa a programação visual. Existe mesmo a Rua da Padaria? Existe. Eu fui recentemente lá até. Existe. Como foi essa sua visita? Há quanto tempo você não ia à Baixada? Eu sempre vou. Os meus pais moram em São João de Meriti e a minha família, por parte de mãe, mora em Duque de Caxias. Mas a Rua da Padaria é onde minha avó, perto de onde minha avó morava quando eu era pequena. Ela não mora mais lá. Mas de vez em quando eu sinto muita saudade de lá, porque eu passei muito tempo da minha vida. É sempre muito emocionante voltar e tá tudo sempre no mesmo lugar, sabe? Você disse uma vez, Bruna, que a sua poesia foi muito influenciada pelo funk, né? O que tem de funk e de rap na sua poesia? Eu acho que eu ouvi muito funk quando eu morava lá, quando eu era pequena, assim, mas desde bem pequena, desde, sei lá, 7, 8 anos. Anos 90, então o funk mais melódico e aquele funk de antigamente. Em qualquer lugar, eu não sei como era no resto do Rio, mas na Baixada Fluminense só se ouvia isso praticamente, funk, pagode. E funk você ouvia sempre alto. Tinha muitas rádios de funk, então eu tinha um rádio lá que eu ouvia com os meus primos e eu acho que foi ouvindo funk mesmo que eu comecei a prestar atenção em ritmo mesmo, sabe? Em como eles trabalhavam as palavras. Na época o funk ele tinha duas vertentes, era um funk mais lírico e tinha o funk que era de falar da favela, de onde nasceu, cantar a favela onde nasceu. Então era basicamente isso e era muito lírico, sabe? Então eu ficava prestando muita atenção nisso. Eu acho que foi uma das primeiras vias que a poesia chegou na minha vida. Você sabe que a relação com o funk é uma das características mais marcantes do passinho? Um estilo de dança que vai além do baile, se amplia na internet e faz com que garotos de territórios diferentes se reúnam para treinar e conversar sobre o assunto. Emílio Domingos é o diretor do premiado longa-metragem A Batalha do Passinho, que apresenta dançarinos de comunidades cariocas. Vamos ver o que ele diz sobre essa expressão artística cheia de graciosidade, agilidade e elegância. O passinho é uma dança de movimentos acelerados que virou febre entre os jovens nas comunidades do Rio de Janeiro. Ao som do funk, os jovens tremem, se contorcem e inventam novos trejeitos. O estilo se tornou nacionalmente conhecido quando, em 2008, um dos garotos postou os passos da dança no YouTube. Com mais de 4 milhões de acessos, o vídeo chamou a atenção de produtores da televisão.
Logo, jovens dançarinos apareceriam em programas como Esquenta, de Regina Casé, e TV Xuxa. Em 2011, foi realizado o primeiro campeonato oficial do passinho. O cientista político e diretor Emílio Domingos registrou o fenômeno artístico no documentário A Batalha do Passinho. Os moleques são sinistros. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Emílio Domingos, o que fez você acreditar que o passinho dava filme e um documentário de longa-metragem? Bom, minha ideia inicial era fazer um curta-metragem. Eu conheci os garotos pelo YouTube, era fã deles, e aí quando teve a Batalha do Passinho, esse evento que hoje em dia é muito conhecido, eu fui convidado para ser jurado porque os idealizadores conheciam o meu trabalho, meus filmes, e aí, na hora eu disse, por favor, deixa eu filmar, deixa eu registrar, eu desisto de ser júri, mas eu quero registrar esses garotos durante as batalhas. Aí eu achava que daria um curta-metragem sobre a batalha. Mas após o meu contato com eles, as conversas de bastidores, eu vi que eu tinha um longa-metragem. E aí eu resolvi entrar nessa aventura de filmar durante 1 ano e meio. Interessante que é a batalha do passinho, mas é uma forma uma forma pacífica de integração entre as comunidades, não é? Sim, o duelo é só na dança. Os garotos são muito amigos entre si, eles têm uma grande paixão por essa dança, por essa cultura, e essa cultura acaba aproximando garotos de áreas diferentes, de regiões diferentes. Isso foi sempre assim? No passinho, né? Eles dançavam nos bailes e eles são muito considerados assim, dentro das comunidades por conta dessa arte. Então eles vão a bailes em lugares diversos e eles acabam se encontrando em determinados bailes que eles gostam mais, que eles acham a música mais animada. Então isso sempre aconteceu, eles sempre tiveram carta branca para circular pela cidade por causa da dança. Tentou me derrubar com palavras. Caraca, tu pensa que tu é bom? Duvido que ver tu pro campinho, doer lá com cebolinha. A rixa na dança, eu gosto dele pra cá, moleque maneiro, não tem nada contra ele não. Segura com força a boneca, prenda essa franja pra Você falou que você conheceu o passinho no YouTube. Quer dizer que a internet é muito importante, foi muito importante para a divulgação dessa expressão artística. Sim, sem dúvida. Os garotos disseminaram o passinho através da internet. O passinho acontecia muito nos bailes, na internet, no YouTube, e também haviam listas de discussão sobre a dança na internet. Então a internet foi fundamental assim, para disseminar. Eu, por exemplo, conheci o passinho graças à internet, graças ao YouTube. Que tu bota um vídeo, aí neguinho vê, eita, o vídeo, pum, aí vai ver. Aí com, ih, maneiro esse passinho aqui, que não sei o que. Aí eles vai, pega, cria em cima e faz o vídeo. Impressionante como os garotos se empenham, né, em melhorar, em desenvolver aquele potencial que eles têm. E até você mostra que num cantinho de quarto, entre 2 camas, né, um espacinho exíguo, eles ficam treinando. Sim, a dedicação do dançarino de passinho é muito grande. Tem um detalhe, assim, que o passinho é uma cultura de jovens, adolescentes e jovens. Então, nessa fase, existe uma competição, né, entre garotos, jovens, né? Você está ali querendo se destacar no meio. E aí essa dedicação, o passinho como é uma forma de destaque, faz com que os garotos treinem muito mais, se dediquem muito àquilo, porque aquilo ali é uma forma de distinção dentro do grupo, né, dos garotos. Em primeiro lugar, eu gosto muito do Michael Jackson. Deus da dança, vamos botar assim. E eu gosto do Usher, um cantor de rap que mora nos Estados Unidos. Pablinho, Baianinho, Cebolinha, Jackson. Barões Havaiano. E tem muito garoto bom, Samuca, CL. João Pedro dança muito. No próximo bloco,
Eu adoro ir em colégio porque eu me lembro quando eu era estudante, quando ia um escritor, sabe? E ainda... O baile é o laboratório dos dançarinos.